Fala aí, boa tarde. São agora 6h37, boa noite. Tô dizendo que eu fico perdido na estrada. Meu horário biológico começa a ficar todo enrolado. Agora eu indo em direção ao oeste, o horário começa a diminuir. Então até eu chegar em Nevada vai baixar 3 horas. E eu fico todo perdido. Mas vamos lá. Esse vídeo é para poder explicar o que é necessário para ser um truck driver, um motorista de caminhão nos Estados Unidos. Bom, o primeiro passo e a primeira coisa é que você precisa ou ser um cidadão americano ou ser um residente permanente. O cidadão americano já se explica. Agora, para ser um residente permanente, você precisa ter um green card. E o green card, existem algumas formas de você obter o green card, que é através do contrato de trabalho, através do visto de negócios e através de um relacionamento, de um casamento, de um matrimônio, né? Então essas são as 3 formas que você tem para poder conseguir o green card. Sendo casado com um cidadão americano, tendo um contrato de trabalho com uma companhia de transporte, ou tendo um contrato ou tendo um business nos Estados Unidos. Quando você tiver o green card, que é um documento que tem uma vigência, é o que é necessário para você iniciar o teu processo para poder obter uma CDL. CDL é Commercial Driver's License, ou seja, licença de direção comercial. Quando é para carro normal, é Drive License, ou seja, licença de direção. É como se fosse uma CNH no Brasil, categoria D. Eu estou falando pelas leis da Flórida, que praticamente se aplica em sua totalidade em todos os outros estados dos Estados Unidos. Existe a categoria A e existe a categoria B da CDL. A categoria B é o caminhão com chassi fixo. Ele não tem uma semi-trailer, ele não tem uma trailer acoplada no caminhão. E a categoria A é a categoria que tem uma trailer acoplada no caminhão, que não é de chassi fixo. Isso determina ser categoria A ou ser categoria B. Quem tem uma categoria A dirige caminhão de categoria B, mas quem tem uma categoria B não dirige um caminhão de categoria A, como um semi-truck como esse, que tem uma trailer acoplada na quinta roda. Quinta roda é a parte que fica atrás do caminhão, em cima do chassi, onde é conectada com o kingpin, com o pino-rei da trailer. Aquilo ali é a quinta roda. Quando você se dirige a uma DMV, que é como se fosse o Detran aí no Brasil, lá você precisa apresentar 2 documentos, que é um documento que comprova a sua vigência, o seu vínculo como residente permanente nos Estados Unidos, e o SSN, que é o Social Security Number. Esses 2 documentos são necessários para você iniciar o processo de CDL, sendo que antes de iniciar o processo de CDL, primeiro você precisa tirar a Driver's License comum, que é a que permite dirigir carro. A Driver's License comercial, que é a CDL, ela vai permitir que você dirija caminhão com peso ilimitado, acima de 25.999 libras. E também caminhão com freio a ar. Quando você dirige, quando um carro, a tua categoria E aqui, ou categoria I, mas é a categoria da letra E. Essa categoria, ela permite que você dirija veículos até 25.999 libras. Nós falamos
arredondamos, 26 mil libras. Acima disso, não é permitido dirigir com a categoria E. Já com a CDL A, você pode dirigir caminhão acima de 26 mil libras e caminhão com freio a ar. Já com uma carteira normal, particular de carro, não é possível dirigir. Então o processo se inicia dessa forma. Geralmente você entra na internet e baixa em PDF o manual CDL, seja de qualquer estado. Lá você tem em espanhol e você tem em inglês. O manual ele vai vir completo com todas as matérias, com todos os endorsements possíveis, como cargas perigosas, caminhão-tanque, ônibus escolar. Só que é double, triple. Só que você vai escolher 3 matérias dentro do manual para estudar, que é Generation, Combination e Air Brake. Essas 3 matérias são as matérias necessárias para você tirar a sua CDL A. Você pode fazer a prova, lembrando que primeiro você fez já a prova de carro e já tem a sua habilitação de carro, que é a categoria E. É uma carteira, aqui na Flórida, ela é uma carteira meio esverdeada. Já após isso, você estudando esses e fazendo simulados, que você paga em torno de $10 por matéria do manual CDL, você se dirige à DMV e diz que você quer tirar uma CDL categoria A. Você pode fazer as 3 provas no mesmo dia ou você pode fazer as provas separadas. Eu fiz no mesmo dia. A maior delas é a Generation, é a que tem mais questões. Depois você tem a Combination e depois você tem a Air Brake. Caso você fique reprovado, e é tudo múltipla escolha, é uma tela, você pode fazer a prova em espanhol ou em inglês. Se você não passar, você paga novamente e não passa, no total, essa despesa não ultrapassa $100 para você fazer essas provas. Mas você pode fazer quantas vezes você quiser. Só que é uma prova de 4 questões, de 4 opções por questão. Você vai escolher uma questão e é múltipla escolha. E se você errar, ela vai dizer qual é a resposta correta. E se você atingir o número de acertos necessários, que agora eu não me lembro, automaticamente a prova encerra e você já passa. E aí você parte para outra matéria. Volta para o atendente, diz: agora eu quero fazer a Combination. E aí depois que terminar, agora eu quero fazer a Air Brake, sendo que você pode fazer separadamente as provas. Uma num dia, a outra no outro dia e a outra no outro dia, ou fazer juntas, não há diferença. Quando você terminar de fazer as provas, você vai precisar se dirigir a uma clínica para poder fazer um exame e obter uma carteira chamada Medical Care. Essa carteira custa entre $150 e $200. Você vai passar por uma bateria de exames de vista, de pressão, várias perguntas, vai ter que ficar despido, vai ter que vai fazer exames de força física no braço, nos pés, para que você possa receber essa carteirinha. Essa carteirinha é emitida no mesmo dia e ela já sai plastificada. Quando você retorna para a DMV com essa carteira, automaticamente você recebe um permit. Esse permit ele é válido por 180 dias e pode ser renovado por mais 180 dias. Se você ficar 1 ano usando o permit e não tirar a sua habilitação, não continuar o processo de habilitação, você tem que refazer as provas todas de novo. Esse permit ele é dado justamente para que a pessoa tenha um tempo hábil para poder treinar e também obter e também se preparar para poder iniciar a CDL School, que é o próximo passo. Esse primeiro processo que eu expliquei, ele pode ser feito numa CDL School. Só que aí a sua carteira vai encarecer muito, ela vai ficar em torno de $4.500 aproximadamente. Entre $4 e $5.000. Mas se você ultrapassa essa etapa e faz sozinho, você já entra na CDL School com o permit. E lá
baixa praticamente 50% ou mais do valor que você iria gastar para poder tirar para poder tirar a sua habilitação comercial. Então, quando você recebe o permit de 180 dias, durante os 13 primeiros dias, você não pode entrar numa CDL School. É um tempo que é dado justamente para que você possa treinar um pouco antes de ingressar numa CDL School. Nesse momento, a pessoa tira para poder dirigir com alguém conhecido, porque esse permit ele dá direito à pessoa dirigir do lado de um habilitado para poder treinar. E o habilitado, o CDL habilitado, é responsável pelo portador do permit. Quando se passar os 13 dias, a pessoa se dirige a uma CDL School da sua localidade. Existem várias, e lá ela, de acordo com a sua necessidade, ela obtém um pacote de aulas, onde ela vai aprender a fazer um pré-trip, que é um exame e uma verificação, uma inspeção geral no caminhão, vai aprender sobre todas as partes do caminhão, vai aprender a estacionar de ré na mesma direção e de ré na diagonal, para a direita e para a esquerda, vai aprender a fazer estacionamento em paralelo para a direita, em paralelo para a esquerda, e vai aprender a fazer estacionamento em ângulo de 90 graus, também para a direita e para a esquerda. Você tem a opção de dirigir, todos os exames, o treinamento é feito com um caminhão com câmbio manual. Com câmbio automático. Caso você prefira fazer com o câmbio automático até o final e não quiser aprender ou pagar para fazer com câmbio manual, se você quiser permanecer com câmbio automático, na sua carteira vai vir um endorsement que diz que você só está habilitado a dirigir caminhão com câmbio automático. Você não pode dirigir caminhão com câmbio manual. Para poder dirigir o caminhão com câmbio manual, você vai ter que fazer um road test com um caminhão de câmbio manual para poder obter uma nova carteira sem esse endorsement na carteira. Quando você entra na CDL School, de acordo com as horas que você calcula que você compra para poder fazer, isso vai variar entre $1.500, $2.000, $2.500, porque depende da habilidade de cada um. Você vai aprender o pré-trip. O pré-trip, ele consiste em você fazer uma inspeção geral no equipamento e saber tudo como funciona, desde a parte exterior até a parte interior. E um dos testes mais importantes, né, do pré-trip é você saber tudo sobre a quinta roda, saber tudo sobre o motor, saber identificar as correias ativas, as correias inativas, saber verificar quando que um pneu ele está gasto, qual a profundidade do pneu gasto, entender como funciona o mecanismo do caminhão, e tudo isso é ensinado. Após você faz o teste, vai fazer os exames, vai fazer o treinamento de habilidades. Quando chegar e você estiver pronto, mas isso você recebe uma apostila, você assiste vídeos, você recebe uma conta, geralmente na própria escola, no site da escola, para você poder acessar os vídeos, os tutoriais, e ali você ficar ouvindo, treinando, lendo, lembrando que tudo é uma técnica, tudo é gravado, tudo é decorado, tanto na parte do pré-trip como na parte do teste de habilidades, que é o skill. Quando você, no dia da prova, os exames eles são feitos separadamente. São 3 exames, que é o pré-trip e o teste de habilidades, que é o de estacionamento, e depois o road test. Se você ficar reprovado em um dos 3 testes, você não fica em todos. Se você ficar no pré-trip, você fez o pré-trip, que é o primeiro. Se você ficar no skill, você não fica reprovado no pré-trip, você só vai fazer skill. Se você ficar no road test, você não fica reprovado no pré-trip e no skill. De estacionamento, você fica somente no road test, que é o teste de rua, e depois você precisa estudar ou fazer mais algumas horas ou treinar mais um pouco para poder voltar e fazer o teste.
Pre-Trip ele demora aproximadamente, depende do instrutor, entre 40 minutos e 1 hora. Ele tem uma planilha. Nessa planilha você vai precisar identificar para ele vai anotar 90 itens identificados enquanto você estiver falando, e você não pode errar 12 vezes. Quando você identificar 90 itens e ele tiver marcado, você já passou nesse teste. Isso no Pre-Trip. O teste ele pode consistir geral ou ele pode dar partes para você, como faça só o motor, faça só o tractor, que é o cavalo, faça só a trailer, a quinta roda e mais o que eu te falar. Então o instrutor ele vai dando as dicas, e todo o teste na CDL School existem examinadores, existem instrutores que falam espanhol e falam inglês, mas o teste mesmo só pode ser feito todo ele em inglês. O Pre-Trip é todo em inglês, o teste de habilidades é todo em inglês, e o teste de road test é também todo em inglês. Você não pode falar nenhuma outra palavra ou se expressar em nenhum outro idioma. Inclusive o examinador, na maioria dos casos, em quase 100%, ele é nativo, ele é americano, e ele só fala praticamente inglês, entende muito pouco. Então você tem que ter uma luva na mão, óbvio que é na mão, e você tem que ter um pano, porque você tem que tocar nas peças, você tem que dizer se está quebrado, se está enferrujado, se está danificado, se está gasto, se está bom, se está ruim, se está vazando. Você faz uma inspeção geral da bateria, do tanque de combustível, do motor, das peças, e dentro do caminhão ele vai pedir para você fazer 3 tipos de testes de freio, que envolve o freio para ele saber se tem vazamento no cilindro ou em alguma parte de válvula ou de mangueira da trailer e do tractor, que é o cavalo. Depois você vai ter que fazer o teste do freio se os 2 botões armam depois que acaba o ar do cilindro. Quando baixa de 60%, o botão ele arma, indicando que não há mais ar suficiente no cilindro. Existe um teste para isso também, e isso tudo é decorado, isso tudo é gravado, está tudo no manual. Você também vai ter que deslocar o caminhão a uma distância, a uma pequena velocidade, e frear também, né? Então assim, esses são os testes, é o Pre-Trip e o teste de air brake. O air brake é um teste que é preciso tomar muito cuidado, porque ele envolve muitos manuseios. Desliga a chave, liga a chave, aperta botão, desliga botão, puxa a alavanca, fecha a alavanca, acelera, enche o cilindro, chave virada, caminhão ligado para encher novamente. E você faz primeiro com a trailer e depois você faz com o cavalo. Após você passar no Pre-Trip, você vai fazer o skill, que é o teste de habilidades. O instrutor ele vai trazer para você 3 testes. Ou você vai fazer estacionamento para direita, ou você vai fazer um desses: estacionamento para direita, estacionamento para esquerda, vai para frente e vem para trás, vai para frente e vai para o ângulo direito, vai para frente e vai para o ângulo esquerdo, estacionar em paralelo direito, paralelo esquerdo, estacionar em 90 graus direito e 90 graus esquerdo. Geralmente o que vai vir vai ser para você fazer paralelo direito, paralelo esquerdo, ir para frente, vir para trás, ir para frente, ir para diagonal direita e ir para frente para diagonal esquerda. Provavelmente é esses testes que são pedidos na hora pro examinado. Após você passar, e você, cada vez que você derruba um cone ou ultrapassa uma linha, ou você vai para frente para ajeitar o caminhão mais de 1 ou 2 vezes, você perde 3 pontos. E é importante você nunca perder mais do que 12 pontos. Após isso, você vai fazer o road test. O road test consiste, lembrando aqui que eu lembrei para não esquecer, o Pre-Trip, você dentro da cabine do caminhão, você precisa esmiuçar todos os dispositivos, todos os botões, todo o mecanismo do caminhão, desde o aquecimento do ar até a embreagem, o vidro
embaçador, desembaçador, buzina, tudo, né? Dizer o que tá bom, o banco, cinto de segurança, extintor, triângulo, você tem que ter 3 triângulos. Alguns caminhões, algumas CDL School, você tem que esmiuçar praticamente tudo e o instrutor nem manda você parar. Ele deixa você explicar sobre os equipamentos de segurança, falar sobre o que significa cada painel de instrumento, cada visor de instrumento no seu painel, tudo. Então, isso é um cuidado que tem que se ter de estudar bastante e gravar bem o que vai ser feito no pré-trip. Eu acho que é o mais delicado do exame, é o pré-trip. Quando você ultrapassar o de habilidade, você vai fazer o road test. O road test, ele é um exame de rua. Vai entrar no caminhão, vai botar o cinto de segurança, vai acertar os retrovisores. O instrutor já vai ter dado autorização para você sair com o caminhão, vai colocar o caminhão em ponto morto, sendo com câmbio automático ou sendo com câmbio manual, e você vai seguir o procedimento normal, sendo que quando você dirige o caminhão aqui na rua, por exemplo, numa ferrolinha, onde há um cruzamento de linha férrea, quem dirige um caminhão, o único veículo que tem que parar, os únicos veículos que tem que parar numa linha férrea é o ônibus escolar, né, ônibus de passageiro, ou seja, ônibus transportando pessoas, e caminhões com carga perigosa. Mas quando você faz o road test, mesmo você fazendo para uma habilitação categoria A, sem o endorsement de ônibus escolar, de carga perigosa ou de double triplo, você tem que parar na linha férrea antes de poder prosseguir e explicar os procedimentos. Você, mesmo que se o sinal estiver vermelho, você não pode dobrar à direita, mesmo que não tenha nenhuma placa dizendo que não é para você dobrar à direita. Então, e existem os procedimentos, que se você tem 2 faixas, você para dobrar para a direita ou para a esquerda, você tem sempre que se manter na faixa de fora, na segunda faixa. Então, mas isso tudo tem no manual, isso tudo é estudado, isso tudo tem nos vídeos do site da CDL School. E ele vai fazer você passar em várias situações, vai fazer você entrar numa highway, vai fazer você se você tiver com câmbio manual, vai fazer você fazer uma reduzida na estrada, você vai passar em via escolar, vai passar em via urbana, vai passar em via residencial, e é muito importante obedecer a sinalização, a velocidade. Se for com câmbio manual, não arranhar a marcha muitas vezes e nem deixar ela arranhando por muito tempo, e não deixar o caminhão parar enquanto tiver, porque não conseguiu engatar uma marcha. Agora, se você tiver com câmbio manual, é super tranquilo, vai ser só acelerar, frear, e em algum momento ele pode pedir para você estacionar. E quando você estacionar, existe uma série de coisas que você fala, que você não está obstruindo uma via, que não tem ninguém atrapalhando. Agora que você dá a seta para sair, você verificou que não vem nenhum carro, que não tem pedestre passando. Da mesma forma é quando você atravessa uma ferrolinha. Você não pode passar marcha enquanto estiver passando por cima da ferrolinha. Você não pode pisar no freio, você não pode pisar na embreagem, você não pode cruzar, passar para uma outra faixa, e você tem que falar que não vem nenhum trem, que a área está limpa, que não existe pedestre, que são coisas que não há, quando você estaciona, ele pede para você estacionar do lado direito, que você não está bloqueando uma garagem, que você não está bloqueando um hidrante, essas coisas assim. Mas tudo isso é aprendido. Quando você termina o road test, você volta para a CDL School, ele te parabeniza, e dali você pode se dirigir para uma DMV em até 48 horas e pegar a sua CDL e começar a trabalhar com caminhão. Esses aí são os procedimentos, tá certo? Como eu sempre digo, eu não edito os vídeos, pode conter algumas falhas, mas o procedimento praticamente em quase 100% é esse, em todos os estados dos Estados Unidos. E no que eu puder ajudar, conte comigo. Se tiverem perguntas, pode fazer.
E eu tendo tempo, eu respondo. Eu sempre tenho um tempo, eu olho e respondo as perguntas aí dos amigos. Tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço, Deus abençoe e tudo de bom.